É com muita alegria que nós estamos aqui, nesse dia, nessa bela oportunidade de confraternizar. E é muito interessante como é que Deus prepara as coisas, né? Cada um aqui estava buscando uma palavra para que pudesse ser bênção, pudesse acrescentar à sua vida. E às vésperas da viagem, né? No domingo, né? Numa conversa basicamente despretensiosa ou não, mas tudo tem um propósito, nós viemos, né? Mariana tocou nesse assunto dos rios, porque a gente sabe que cada um tem um tipo de personalidade, e nenhum é melhor do que o outro. A gente vê na palavra vários exemplos de homens, como a gente vê Paulo, um homem extremamente determinado, mas também a gente vê o Pedro, um homem corajoso, destemido, mas que muitas vezes trocava, né? Aí os pés pelas mãos. Nós vemos Moisés, que durante muitos momentos parecia que ele era até um pouco inseguro, né? No entanto, nós vemos a transformação daquele homem, de um homem agressivo que matou um outro homem, se tornando o homem mais manso da terra. Então nós vemos na palavra essas características, e nós podemos falar dos rios. Foi separado a característica dos rios? O Pison é um rio que cresce. O Guion tem aí a definição? Coloca para mim. O Guion é um rio que rompe. O Tigre, cadê? É um rápido, é um rio rápido. E o Eufrates é um rio frutífero, abundante. E provavelmente a maioria conhece a minha história. E talvez alguns não. Mas eu sempre fui considerado, na minha infância, como improvável. Aquele que não teria uma família, aquele que estudaria numa escola especial. E é um improvável. Como tantos na Bíblia que hoje nós chamamos de heróis da fé, eles começaram muito pequenos, muito insignificantes até. E durante muito tempo, eu fui visto como improvável. E por que Pison? Pison é o que cresce. Eu tinha uma coisa que talvez vários aqui tenham, que é um problema da incredulidade. Eu não sabia como é que ia estar aqui, eu trouxe minha Bíblia. Você que tem meninas, você me entende. Uma Bíblia de meninas. Mas você é seguro quando você sai com uma Bíblia dessa, você mostra a masculinidade, sua segurança. Então, o Pison é um rio crescente. E o crescimento, pessoal, ele acontece diariamente. Quando nós analisamos a nossa vida, muitas vezes a gente não vê um futuro, uma perspectiva muito interessante. Muitas vezes nós nos encontramos como aquele pai do filho que estava com o filho endemoniado, e ele falou: eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Talvez você conheça a palavra. Nós estamos num ambiente abençoado de pessoas que estão puxando para o mesmo rumo, para o mesmo caminho. Você tem líderes que querem o seu bem. Você está num ministério sério. Você está num ministério que fala a palavra, que trabalha pela integridade. Você tem lideranças com caráter. Mas pode ser que, por mais que você tenha tudo isso, como eu tinha também, uma mãe que me ensinava a palavra, uma mãe que me dava os princípios, os valores, mas eu não cria. Talvez você esteja no melhor lugar do mundo e você ainda não crê. Você ainda não vê a sua vida frutificando, você não vê a sua vida rompendo, você não vê a sua vida com uma rapidez nas mudanças, você não vê a sua vida fluindo.
você não vê. Mas isso é um trabalhar interno. Quem, com sinceridade, quem está fazendo com seriedade os projetos de conquistas? Levanta a mão para mim. Graças a Deus, aí uns 85%. Você volta e olha aqueles objetivos? Porque de que adianta nós colocarmos algo no papel e nós não voltarmos lá por olhar? Sabe por quê? Porque quando você olha, quando você visualiza, quando você persegue aquilo, você mostra qual é o nível de importância que aquilo tem para você. E como é que nós vamos crescer? Como o Pison, um rio que cresce. Eu vou crescer para onde? Eu não medito na palavra, eu não visualizo, eu não tenho objetivos, ou até tive objetivos, mas eu não persigo mais aqueles objetivos. Então nós precisamos entender isso. Que o crescimento, ele parte de mim, ele parte de você, ele parte de dentro de você. Tinha um rio que dividia em 4 braços. Então você tem uma origem, mas você tem sido esse rio, você tem feito a sua parte, você tem olhado aqueles objetivos e você tem acreditado, não, isso é para mim também, isso é para mim também, não é só para o outro. Para o colega que é mais inteligente, para o fulano que teve esse favorecimento, que fez tal faculdade, que o pai dele fez isso para ele, que ele estudou fora. Não, é para cada um de nós. É para cada um de nós. Muitos gigantes já foram mortos. Muitos gigantes já foram mortos para que cada um de nós estivesse aqui. Nós podemos lembrar de Davi. Ele pegou 5 pedrinhas no riacho. Ele usou quantas, pessoal? Uma, ficaram mais 4. Referente a 4 outros gigantes que existiam, que Davi matou um, mas os seus discípulos, os seus soldados, treinados por ele, terminaram o serviço. Então, para que hoje você estivesse aqui, a igreja primitiva teve seus mártires, teve aqueles que morreram pela palavra. Como a bispa sempre lembra, hoje, graças a Deus, nós vemos tantas pessoas e sabemos que há muitas outras pessoas dentro do ministério, na igreja virtual, sendo abençoadas. Muitos líderes de outros ministérios usam as palavras do nosso ministério para abençoar as suas ovelhas. Mas lá no passado, lá no comecinho, em dias chuvosos assim, que ela ia para a igreja, passava pelo terreno baldio, pegava a lama, com todas aquelas dificuldades, ela tinha os gigantes dela. E quantos outros aqui que tiveram que vencer os seus gigantes? Cada líder, o seu líder, precisou vencer muitos gigantes para que você pudesse ouvi-lo. E hoje você está aqui, graças à morte de muitos gigantes. Mas chegou o nosso tempo. Chegou o seu tempo. Fala, chegou o meu tempo. Chegou o meu tempo de matar gigantes. Esse é o seu tempo. Quais são os seus gigantes? É o medo? É a incredulidade? É a insegurança? É você não se enxerga como capacitado? Você não se enxerga como alguém que vai fazer diferença nessa terra? Isso é mentira. Isso é mentira. Muitos de nós ainda é atacado por pensamentos assim, por sentimentos de desesperança, de que não está valendo a pena. Coloca para mim Gálatas 6:9, por favor. Fala comigo, por favor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Colheremos quando, pessoal? No tempo próprio. Se o que acontecer? Se não desanimar. Adianta eu ter um monte de promessas, mas eu desanimo? Adianta você
está no melhor lugar do mundo, com pessoas que querem o seu melhor, com familiares que querem o seu melhor, com amigos que querem o seu melhor, com Deus que quer o seu melhor, mas você não acredita? Você não cresce? Você não se esforça um pouco mais? Você não rompe? Você não deixa as coisas fluírem de uma forma correta? Quantas vezes que eu fiz aquela oração: Senhor, eu quero crer, me ajuda na minha incredulidade, porque o que trava a vida das pessoas é a incredulidade. É você receber a promessa, receber a palavra, mas você falar: eu acho que não é bem assim, eu acho que eu vou fazer o meu propósito um pouco mais acessível, vou fazer um pouquinho mais fácil para Deus. Mas para Deus não é tudo é fácil, nada é impossível para Ele. Para nós é impossível, mas nós temos crido. Você tem trabalhado para crescer todos os dias em Deus, crescer todos os dias no seu trabalho, crescer todos os dias na sua santidade, crescer em conhecer a palavra, a Bíblia, que é a nossa lei, o nosso norte, de onde vem toda a nossa força, a nossa segurança, a nossa intimidade com Ele. Então acredite nisso. Muitos gigantes já foram mortos. Está na sua hora de matar os seus, de matar os seus gigantes. Como que você vai ser lembrado? Como que você quer ser lembrado? Responda para você. Você é lembrado como alguém que passou por essa terra e não deixou uma marca? Eu vou ser lembrado por alguém que foi mediano, foi preguiçoso, foi inconstante, não foi nada? Ou você vai se levantar e vai decidir que você será lembrado como um grande homem, uma grande mulher, uma pessoa de excelência, uma pessoa ousada, uma pessoa determinada, uma pessoa santa. O que não é santo é o que, pessoal? É comum. Você quer ser comum? Sim ou não? Não quer? Mas adianta eu falar: eu não quero, está amarrado, está ligado às minhas vitórias, mas eu não molho o meu pé? Você já viu aquela pessoa? Mariana é assim: quando vai no mar ou vai numa piscina, ela primeiro bota o dedo, depois ela bota o pé, depois ela põe a canela, depois ela põe o joelho. O frio passa assim? O frio passa como, pessoal? Quando você se joga, quando você pula, aí você passa, aí o seu corpo já dá o choque e pronto. Então no que você precisa se lançar? No que você precisa se jogar? Tem que se lançar em Deus? Você tem mantido uma incredulidade ainda? Você tem ainda mantido colegas do mundo, hábitos? Você ainda tem se perdido nas redes sociais? Você sabia, pessoal, que as pessoas tendem a perder de 4 a 6 horas do seu dia inutilmente com rede social? Quem sabia disso? Quem acha que perde muito tempo em rede social? Levanta a mão. Quem tem a luta contra a procrastinação? Levanta a mão. Está vendo? Já percebeu que muitos hoje em dia parece que não conseguem escrever, não conseguem ser criativos? Por quê? Porque elas estão sempre sendo agentes passivos. Elas estão só recebendo informação, estímulos, ela não está produzindo. E sabe como é que você produz isso? Escrevendo, meditando naquilo. Se você não medita, sabia que quando a professora mandava a gente fazer uma redação, a gente começava a lembrar de muitas coisas. Se você escreve, você está pensando. E muitos, infelizmente, não têm pensado, porque não vão nos seus objetivos, não olham para os seus sonhos, não escrevem, só estão recebendo, não são produtivos no trabalho, não acham que são inúteis. Não são, você não é um inútil, mas por conta dessa passividade,
de não crescer todos os dias, de deixar a preguiça, de deixar perder tempo na rede social, muitos acabam se sentindo inúteis porque estão improdutivos. Então, coloque força. Você não é inútil. Como você vai ser lembrado daqui a alguns anos? Essa é a sua marca. Esse é o momento de você vencer os seus gigantes. Tome essa decisão. Dentro de cada um existe um potencial extraordinário. Você pode não enxergar. Um amigo não pode enxergar. O seu pai e sua mãe podem não enxergar. Mas Deus enxerga esse potencial. Você crê nisso? Amém. Você crê mesmo? Amém. Você sai daqui com definições na sua vida? Amém. Ou você vai deixar para depois eu vejo isso, depois eu penso naquilo? Sim ou não? Não, não aceita isso. Não aceita o diabo roubar a sua vida. Mate esse gigante. Mate esse gigante. E nós falamos do Pison. Mas o que seria o reino sem todas as outras oportunidades de crescer em outras personalidades, como o Guion, por exemplo?